E aí, pessoal? Hoje eu queria retomar com vocês um assunto que eu acho muito importante, mas que em geral é meio que deixado de lado, que é a importância de se estudar os fundamentos. Eu já falei isso em outros vídeos, mas como o próprio nome diz, os fundamentos são a base de tudo. Os fundamentos, eles não estão ali porque eles são coisas simples, coisas que no sentido de que a gente deva dei uma olhada, já entendi, passa pra frente, nunca mais vou ver. Não, os fundamentos realmente são a base em cima da qual tudo vai ser construído. Você pode ver que em qualquer área as pessoas dão muito valor para os fundamentos. Se você pegar aí, por exemplo, nos esportes, você vai ver que um jogador de futebol, ele vai treinar muita coisa, ele vai treinar seu próprio corpo, na questão física, ele vai treinar táticas, etc. Mas ele vai passar a vida inteira dele treinando como dar um chute de forma perfeita. O chute é a coisa mais básica do futebol. No futebol tudo começa e termina com um chute. E ele vai passar a vida inteira dele treinando como dar um chute, como bater de uma determinada forma na bola, para que ele atinja a perfeição. Um jogador de basquete é a mesma coisa. Ele pode treinar qualquer coisa, mas você vai ver que sempre, durante a carreira toda, vai ser treinado o arremesso. Porque é o fundamento. Se você for para a parte das artes, a mesma coisa. Eu gosto muito de desenho e o que eu vejo assim nos melhores artistas do mundo é que eles sempre estão voltando aos fundamentos. Eles sempre estão ali voltando para, sei lá, estudar uma coisinha mais de perspectiva, estudar uma coisinha mais de luz e sombra, porque são os fundamentos. Em cima daquilo ali ele vai construir toda a carreira dele, toda a arte dele. Então quando você vê lá, sei lá, um jogador se destacando e fazendo aquele gol tão bonito, ele estudou para simplesmente dar um toque naquela bola de uma forma que talvez o outro ali tenha treinado menos e não conseguiu bater na bola como ele. Ou um artista que numa pincelada ali é o diferencial dele pro resto. E por que eu tô trazendo isso? Porque na nossa área a gente também precisa estudar os fundamentos. A minha forma de estudar, e acredito que de muitas pessoas, é ali no começo a gente passa pelos fundamentos rapidamente para já começar a pôr a mão na massa e entender exatamente o que aquela linguagem que a gente está estudando entrega pra gente. E eu não acho isso ruim, eu acho isso na verdade bem normal, é a forma como eu estudo. Eu gosto sempre de passar rapidamente ali pelos fundamentos, pelo início, entender o grosso da coisa, começar a colocar a mão na massa para aí entender o que aquela linguagem me entrega. Só que o meu segundo passo é, assim que eu tô razoavelmente seguro naquilo, eu já entendi, eu volto aos fundamentos para aí com um conhecimento maior do todo, eu poder entender eles melhor. Quando a gente começa a estudar uma determinada linguagem, principalmente se for a sua primeira linguagem, muito do que você vai aprender de fundamentos, você não vai entender. Você vai meio que aceitar o que o livro está dizendo ou a pessoa que está te ensinando, você vai aceitar aquilo como uma verdade e vai seguindo, mas entender mesmo, colocar, vamos dizer, aquilo para dentro da sua cabeça, vai demandar um tempo, vai demandar uma certa experiência. Primeira vez que você ouve falar sobre estrutura de dados, controle de fluxo, em geral você não vai entender muito bem. Mas depois, colocando a mão na massa, utilizando de verdade, você, opa, agora sim isso aqui começa a fazer algum sentido. E aí, quando você volta no fundamento, ele tem um outro significado para você. É aquilo que a gente já ouviu os filósofos dizerem que a mesma pessoa nunca entra no mesmo rio. Porque quando ele entra de novo, o rio está diferente e a pessoa está diferente. Então, quando você estudou os fundamentos pela primeira vez, você teve ali um certo entendimento. Mais tarde, quando você já tiver utilizado esses fundamentos e voltar com novos conhecimentos, você vai ter um outro conhecimento, você vai ter um melhor entendimento do que aquilo quis dizer. Por isso a importância dos fundamentos, por isso que é sempre importante você retornar a eles. É lógico que você deve estudar aí um último framework que lançou, a nova tecnologia, uma forma nova de, sei lá, conectar com a API ou mexer com 3D, tudo isso é muito importante. Mas de tempos em tempos você precisa voltar ali no fundamento, porque esse próprio fundamento que está dando a base para essa nova tecnologia. O fundamento vai estar em todo canto. Eu estava lendo uma matéria muito interessante sobre o .NET 7, né, que é o próximo a ser lançado, como o pessoal da engenharia ganhou muita coisa ali de performance simplesmente mexendo em algumas coisas ali de tipos primitivos, tipo uma string, um booleano, um inteiro. Só de mexer em algumas coisas daquilo dali
já ganhou uma performance absurda. Então, quando a gente passar de .NET 6 para .NET 7, sem mexer uma linha de código, a gente vai ter ganho de performance. Por quê? Porque alguém estava ali preocupado com essas questões fundamentais. Eu recentemente também estava lendo algumas coisas sobre Array, para os vídeos que eu faço aqui, alguns que virão, e eu estava vendo que a forma que o Array no C#, que ele faz a classificação, né, o sort ali, que ele ordena, ele tem 3 tipos de algoritmos que ele pode utilizar. O mesmo método, o array.sort, ele pode, de acordo com o tamanho do seu array, logicamente ele vai fazer umas verificações lá, ele pode usar 3 tipos de ordenação diferente. Olha só, eu provavelmente vi isso em algum momento, mas eu não me lembrava. Então agora que eu tô com mais experiência, que eu tô voltado para algumas outras coisas, como por exemplo, passar para vocês coisas de fundamentos, eu fui tomar mais cuidado e olha só, descobri que ele pode agir do jeito A, B ou C. E aí, obviamente, eu tenho que saber isso vai me dar um ganho de performance dependendo do tipo do array que eu for utilizar. Se eu for utilizar, sei lá, um array muito grande, eu sei que ele vai ordenar dessa forma e talvez essa forma não seja muito interessante e aí eu vou procurar uma outra forma. É isso que eu tô falando. Uma coisa simples, basilar, como um array.sort. Então a minha ideia hoje era mostrar para vocês a importância de se estudar os fundamentos. Então não pense que é um assunto menor, não pense que você está dando um passo para trás quando você estiver vendo alguma coisa de fundamento. E eu não digo nem só de vídeos aqui do canal, mas de qualquer vídeo ou material que chegar até você. Se você tiver com tempo, dá uma lida. Às vezes você vai estar vendo ali uma coisa como, por exemplo, sei lá, o tipo de dado time e date, que foi separado no C#. Antes era date time, tudo junto, obviamente ele ainda existe, né, questão de compatibilidade, mas hoje você tem um data type específico para tempo, um data type específico para data, que você pode utilizar. Então, às vezes, numa passada de olho, você aprende uma coisinha a mais e que vai mudar a forma como você codifica. Pode te dar uma melhor performance. Então, a minha ideia hoje era essa. Se essa mensagem fez algum sentido para você, eu peço que deixe um like, compartilha com alguém que você conhece, se inscreve no canal para receber mais vídeos como este e vejo você no próximo código.